Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com a instrução recebida. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos na segunda-feira. Estamos iniciando o tempo da Páscoa. No Evangelho, nós vimos as mulheres correndo depressa, depois de verem o sepulcro vazio. Sentiram medo e correram com grande alegria, porque elas sabiam que Jesus estava vivo, ressuscitado. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. E as mulheres se aproximaram e se colocaram de joelhos aos pés de Jesus, abraçando os seus pés. Irmãos e irmãs, as mulheres foram ao sepulcro ainda com dor no coração, ainda com tristeza, angustiadas pela morte de Cristo na cruz. E elas são surpreendidas com a ressurreição. Existe uma transformação, uma mudança da alegria que elas recebem, deixando a tristeza para trás. Nesse tempo da Páscoa, Jesus ressuscitado deseja alegrar o nosso coração. É a palavra de Cristo ressuscitado às mulheres: alegrai-vos, que nós devemos acolher na nossa vida. Não importa a sua dor, não importa a sua cruz, Deus te concede o dom da alegria. E a alegria é fruto do Cristo ressuscitado. A alegria também vem da presença do Divino Espírito Santo em nós. Muitas vezes nós caminhamos para a igreja, às vezes com a nossa cruz, com o peso da vida, com tristeza no coração, e toda vez que nós entramos na igreja, que participamos da missa, que nos colocamos de joelhos diante de Jesus sacramentado, o Senhor deseja nos contagiar com a sua alegria, com a sua presença. Então o Evangelho de hoje é um convite para viver o tempo pascal alegre, feliz, porque Cristo venceu a morte. A cruz já não expressa mais a dor, a tristeza, a maldição. A cruz é amor de um Deus que vence. Deus vence a morte. Deus vence o pecado. E Deus vence as armadilhas do demônio. Irmãos e irmãs, vamos deixar Jesus triunfar na nossa vida. Vamos deixar Jesus vencer. E vamos fazer como as mulheres, nos colocar aos pés de Jesus.
abraçar o Senhor e permitir que Ele possa nos dar os seus dons, a sua felicidade, a sua paz. A Páscoa para nós precisa ser tempo da paz. E Jesus vai dizer às mulheres: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Queridos irmãos e irmãs, a Galileia foi o lugar onde Jesus reuniu os discípulos pela primeira vez. É o início da caminhada de Jesus com os discípulos. E agora no final, após a paixão, morte e ressurreição, Jesus pede que os discípulos possam voltar ao ponto de partida. Esse modo de Jesus falar às mulheres para que eles possam se reunir na Galileia é um pedido de Jesus a fazer um recomeço na vida espiritual. É um pedido de Jesus para que todos os discípulos após a Páscoa possam alcançar uma vida nova em seu modo de viver o discipulado, de olhar para Jesus e de ter fé. A vida dos discípulos nesse retorno à Galileia vai ser transformada para sempre. Quando Jesus diz, ide à Galileia, Ele está pedindo para os discípulos fazerem um recomeço e uma análise de toda a trajetória, uma retrospectiva no discipulado. Como eles viveram altos e baixos, Jesus dizia, homens fracos na fé, por que duvidastes? O voltar à Galileia, Jesus quer refazer a fé dos discípulos. De fato, com o tempo pascal, começa uma nova época na igreja, um novo tempo, uma nova graça. Jesus vai voltar para o Pai e agora é tempo da igreja testemunhar, anunciar, evangelizar. Começa o tempo do Espírito. A obra de Cristo é visível, Ele se faz homem, padece na cruz, e a obra do Espírito é invisível. Nós não vemos o Espírito Santo, mas devemos sentir a sua presença. No tempo do Espírito, nós devemos ver os efeitos do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos pedir que o tempo pascal nos prepare para a festa de Pentecostes e que o Espírito Santo renove a nossa fé e o nosso modo de ver a Cristo, a igreja e o irmão. Que possamos ter um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de vitória, um olhar que não condena, um olhar novo, um olhar de esperança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.